Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de que horas você está vendo esse vídeo. Eu estou no propósito de estar lendo a Bíblia inteira, todos os dias, de estar lendo a Bíblia inteira. Ontem eu leio a Bíblia e medito, né? E o que eu consegui absorver, eu compartilho, né? Ontem eu li do 24 ao 29 e nós falamos ontem sobre Esaú e Jacó, são os filhos de Isaac. Nós falamos ontem sobre Esaú, era o filho primogênito de Isaac, e o seu irmão Jacó era o menor, que eles são gêmeos, e por Esaú ter nascido primeiro, ele era considerado o mais velho, o primogênito. E Esaú, ele deu a sua primogenitura para Jacó, em troco de um prato, e depois Jacó enganou Esaú, enganou seu pai, fazendo ele se passando por Esaú. Levou um prato para ele, a qual seu pai tinha pediu para Esaú. Jacó levou com o consentimento da sua mãe, né, Rebeca. Ele se passou por Esaú, fingiu ser Esaú para conseguir a sua bênção, né? E Jacó foi muito abençoado por Deus, foi um homem muito abençoado, um homem que temia a Deus, um homem de muita fé, mas nessa trajetória da vida dele, houve esse momento a qual ele usou de engano para o seu pai para conseguir a bênção. E por mais que Jacó foi um homem abençoado, por mais que Jacó foi um homem que temia a Deus, houve esse momento da vida dele que ele agiu com engano, que ele agiu com desonestidade, né? E lá na frente ele foi embora, né? Foi embora da casa do seu pai, com medo do seu irmão Esaú matar ele, e ele foi embora para a casa de Labão, irmão da sua mãe, seu tio. E chegou lá na casa de Labão, ele viu Raquel e ele se apaixonou por Raquel. Raquel era filha de Labão, sua prima. E ele se apaixonou por Raquel. E chegando lá, ele foi falar com Labão. Labão falou para ele, né, que por ele ser parente, ele tinha que trabalhar de graça, mas como ele tinha gostado de Raquel, que era para ele trabalhar durante 7 anos para ele, e após os 7 anos ele daria Raquel por sua esposa. E Jacó trabalhou durante 7 anos para conseguir Raquel como sua esposa. Passados 7 anos, Jacó chegou ao seu tio Labão e foi falar para ele, foi requerer dele a sua esposa. Labão foi, preparou um banquete, preparou uma festa, né? E ao findar da festa, deu Leia, né? Aí, no outro dia, Jacó foi reclamar com o seu tio, porque ele tinha trabalhado em favor para conseguir a Raquel, porque ele deu Leia. Labão respondeu para ele que Leia era a filha mais velha, e era o certo daquela época casar com a filha mais velha, e que se ele quisesse Raquel, era para ele trabalhar por mais 7 anos, e que depois, ao findar dos 7 anos, ele daria a Raquel para ele. Jacó trabalhou durante 7 anos, e aí ele deu Raquel. Aí depois Jacó quis ir embora, e Labão falou para ele que não, que temia, enfim, e que não queria que ele fosse embora, mas se ele quisesse ir embora, então era para ele trabalhar para ele por mais um tempo, e que eles iam fazer um pacto que todos os animais que nascessem malhados e malhados, ele iria ser de Jacó, e os que não nascessem malhados, eles iam ser de Labão. E Deus abençoou Jacó. E todos os animais que nasceram malhados para ser de Jacó. Então, o que nós podemos conhecer com essa palavra? Nessa parte, tem muitas partes aqui que me chamou a atenção, mas nessa parte em específica, tudo que a gente faz com desonestidade, tudo que a gente faz que não é certo, que não é correto, por mais que nós pedimos perdão a Deus, o Senhor, Ele perdoa. O Senhor, Ele sempre perdoa. Que tudo que o Senhor, Ele não retira de nós
o perdão, Ele vai nos perdoar. Se você errar, se você praticar coisas erradas, todo aquele que chegar na presença do Senhor com o coração aquebrantado, com o coração arrependido, Ele vai nos perdoar. Porém, tem as consequências. Jacó, ele agiu com desonestidade. Só que ele foi um homem abençoado, ele foi um homem abençoado, um homem que temia a Deus. Porém, tem as consequências. E para vocês verem, ele agiu com desonestidade com o pai. Ele enganou o pai, fingindo ser o seu irmão. E lá na frente, Labão agiu com desonestidade com Jacó. Labão prometeu a filha Raquel. E ele não deu a filha Raquel, ele deu a filha Leia. Durante 7 anos, Jacó trabalhou e Jacó, na hora de pegar a filha, ele pegou Leia. Depois ele fez ele trabalhar por mais 7 anos. E, quer dizer, ele agiu com desonestidade do mesmo jeito que Jacó agiu com desonestidade com o pai, Labão também agiu com ele. Então, o fato da gente servir a Deus, a gente vai ser perdoado. Ele vai nos perdoar. Só que as consequências, elas vão vir. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente vai pagar. A gente vai ter um custo, porque tem uma consequência. Então, nós precisamos vigiar nas nossas atitudes, vigiar no que a gente faz, que na Bíblia fala, vigiar e orar. Porque primeiro a gente tem que vigiar e orar. Não tem como você só orar e nem só vigiar. Nós precisamos fazer os dois, vigiar e orar. Então, não sei o que você está fazendo, se está tendo alguma coisa, alguma oportunidade de fazer o que não é certo, alguma proposta que você sabe, que nós sabemos que não agrada ao Senhor, que não é correto, que nós possamos abrir os nossos olhos e dizer não e fazer sempre procurar fazer o que é certo. Nós não somos perfeitos, nós não somos donos da verdade, mas nós precisamos lutar para ser pessoas honestas, para ser pessoas verdadeiras, para que lá na frente a gente não venha pagar o preço por coisas erradas, por situações erradas, a qual nós não vigiou. Então, a consequência vai vir de algo que a gente fez hoje. Se a gente faz coisas boas, vai vir coisas boas pra gente. E se a gente fizer coisas ruins, vai vir frutos ruins. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. É a palavra de Deus. É a palavra. Nós podemos ver Jacó, um homem abençoado, um homem que temia a Deus, um homem que guerreou com os anjos para ser abençoado. A gente vai ver situações aqui que mostra que Jacó é um homem de Deus. Mas nem pelo fato dele ser um homem de Deus livrou ele. Deus podia impedir. Porque Deus, ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer antes mesmo que aconteça. Quando Jacó chegou ali na terra de Labão, Deus já sabia que ele ia ser enganado pelo tio dele. Deus já sabia. E Deus não impediu que acontecesse. Deus permitiu. Por quê? Porque foi consequência de algo que ele fez lá atrás. Deus permitiu que acontecesse. E ele podia ter impedido, mas Deus permitiu. E no momento certo, que Deus pegou e falou para ele: tenho visto que Labão tem te enganado. Tenho visto que ele tem agido com desonestidade. E Deus foi e mandou ele ir de volta. Mas antes Deus permitiu que acontecesse, para que ele pudesse aprender com aquela situação. Então, que nesse dia você use essa reflexão para o seu dia. Tudo que nós fazemos de errado, lá na frente a gente vai ter uma consequência. E que nós possamos ser pessoas melhores, que nós possamos buscar sermos pessoas melhores. O fato de nós servirmos a Deus não nos torna perfeito. O fato de nós sermos servos de Deus não nos torna pessoas perfeitas, mas independente, sendo servo de Deus, indo na igreja, querendo qualquer coisa, a gente precisa buscar sermos honestos, buscar agir com integridade. E essa é a palavra que eu senti de passar, que eu absorvi, e eu espero que possa falar ao seu coração, eu espero que possa te ajudar
a tomar decisões corretas, a fazer escolhas assertivas. Tudo que nós formos fazer, toda decisão que for fazer, orar a Deus. Deus, é essa a tua vontade? É a minha, mas é a sua. E que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, curta, compartilha, para que o Senhor possa te usar como canal de bênção e levar essa palavra genuína, essa palavra abençoada que o Senhor Ele nos deu, que é a nossa bússola, para entender qual é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.